Eu tenho certeza que você já ficou curioso, querendo saber quem é a besta que emerge do mar de Apocalipse 13. Essa curiosidade é comum e a maioria das pessoas compartilha do mesmo interesse. Mas acontece que muitos ficam confusos pelo fato de existirem várias teorias a respeito da besta, cada uma dizendo algo diferente da outra. Por isso, nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender melhor esse assunto que é tão complexo. Evidentemente, eu também vou apresentar uma teoria escatológica sobre a besta do mar de Apocalipse. Mas apesar disso, essa teoria parece ter mais fundamentação e mais coerência quando você reflete sobre ela à luz do contexto histórico, político e religioso do livro de Apocalipse. Então, sem mais delongas, vamos entender a proposta dessa teoria. Praticamente todas as visões escatológicas ensinam que a besta do mar é o anticristo mundial que surgirá no futuro, no fim dos tempos. O anticristo será um homem poderoso, um tipo de encarnação do diabo. Quando ele surgir no cenário mundial, muita gente será enganada por causa dos grandes feitos que ele vai realizar através da operação do diabo. Essa perspectiva que associa a besta do mar com o anticristo é uma visão que muitas pessoas acreditam. E boa parte das pessoas crê dessa forma porque, como eu disse, praticamente todas as visões escatológicas ensinam isso. E aqui eu me refiro ao amilenismo, ao pré-milenismo histórico e ao dispensacionalismo. No entanto, a teoria que nós vamos apresentar aqui não ensina dessa forma. A besta do mar não se refere a nenhum anticristo mundial. Em Apocalipse 13, versículo 1, João vê uma besta que possui 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os 10 chifres há 10 diademas e sobre as 7 cabeças há nomes de blasfêmia. João vê essa besta assustadora emergindo do mar. Na simbologia de Apocalipse, o mar não se refere literalmente às águas. O mar representa povos, multidões, nações e línguas, conforme diz Apocalipse 17, versículo 15. Da mesma forma que o mar não se refere literalmente às águas, a besta também não se refere literalmente a um animal. Nesse ponto, para entender o significado da besta, nós temos que levar em consideração o texto profético de Daniel. No Antigo Testamento, o profeta Daniel teve um sonho onde ele viu 4 animais grandes subindo do mar. O primeiro animal era parecido com um leão, o segundo era parecido com um urso e o terceiro com um leopardo. Porém, o quarto animal não é comparado com nenhum outro. Daniel apenas diz que o quarto animal era terrível, espantoso e muito forte. Além disso, ele também diz que o quarto animal tinha enormes dentes de ferro, com os quais devorava e fazia em pedaços tudo ao seu redor. E aquilo que sobrava, ele pisava com os pés. E finalmente, Daniel acrescenta um detalhe muito importante. Ele afirma que o quarto animal tinha 10 chifres. Cada um desses animais, ou cada uma dessas bestas da visão de Daniel, se refere à sequência de impérios que exerceram domínio sobre a nação de Israel. Essa sequência aponta para o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e o Império Romano. Além disso, os 4 animais da visão de Daniel têm ligação com a estátua de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele sonhou com uma grande estátua que foi interpretada pelo profeta Daniel. Cada parte que compõe a estátua representa um animal da visão de Daniel e representa também um reino específico. Observe a imagem a seguir para você entender melhor. Observe que a cabeça da estátua é uma cabeça de ouro. Ela aponta para o primeiro animal, a primeira besta da visão de Daniel, que representa o Império Babilônico. O peito e os braços da estátua são de prata. Isso aponta para a segunda besta da visão, que representa o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris da estátua são de bronze. Isso aponta para a terceira besta, que representa o Império Grego. E por fim, as pernas da estátua são de ferro e os pés são uma mistura de barro e ferro. Isso aponta para a quarta besta, que representa o Império Romano. Agora, observe algo interessante. A besta do mar de Apocalipse tem as mesmas características das 4 bestas da visão de Daniel. Em Apocalipse 13, versículo 2, João diz que a besta que ele viu era semelhante a um leopardo,
tinha os pés como de urso e boca como de leão. Perceba que os animais da visão de João são os mesmos animais da visão de Daniel: leopardo, urso e leão. Mas o que tudo isso significa? Isso significa que a besta que emerge do mar em Apocalipse aponta para o Império Romano do século I, a quarta besta que, nas palavras de Daniel, é um animal terrível, espantoso e muito forte. O fato da besta do mar possuir as mesmas características do leopardo, do urso e do leão significa que o Império Romano possui as características cruéis dos impérios anteriores, ou seja, das outras três bestas, o Império Babilônico, Medo-Persa e Grego. Colocando em outras palavras, para ficar bem claro, o Império Romano não apenas possuía as mesmas características cruéis dos impérios anteriores, mas o Império Romano conseguiu superar esses três impérios, sendo ele o império mais poderoso e mais cruel do que os outros. Sendo assim, aqui temos uma parte do significado da besta que emerge do mar. Ela representa o Império Romano do século I. Esse é o sentido corporativo do significado da besta. Mas o significado não termina por aí. Você lembra que João disse que a besta possui 7 cabeças? Pois bem, o anjo intérprete enviado por Deus revelou para João o significado das 7 cabeças da besta. Em Apocalipse 17, versículo 9, o anjo disse que as 7 cabeças são 7 montes. Essa informação aponta para a cidade de Roma, porque Roma é mundialmente conhecida como a cidade dos 7 montes ou das 7 colinas. Os nomes desses montes são Capitolinos, Palatinos, Aventinos, Esquilinos, Coelios, Viminales e Quirinales. Na sequência do texto, o anjo revelou para João mais uma informação importante. Ele disse que as 7 cabeças da besta, além de ser os 7 montes da cidade de Roma, elas também representam 7 reis. Isso aponta para a sequência sucessória de 7 imperadores que lideraram o Império Romano. O anjo prossegue e afirma que dessa lista de 7 reis, 5 deles já caíram, ou seja, eles lideraram o Império Romano no passado. Um deles existe, ou seja, ele estava no poder liderando quando João escreveu o Apocalipse, e o 7º rei ocuparia o trono no futuro, mas quando ele assumisse o poder, o reinado dele duraria pouco tempo. Mas afinal, quem são os 7 reis imperadores que representam as 7 cabeças da besta? Começando pelos 5 reis que já caíram, são eles Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. Esses 5 imperadores foram líderes do Império Romano no passado. O último deles, chamado Cláudio, morreu no ano 54 d.C., aos 63 anos de idade, envenenado pela própria esposa chamada Agripina. Mas agora, a pergunta que não quer calar: quem foi o 6º imperador romano? O anjo disse que um rei agora existe, e isso significa que ele estava vivo quando João escreveu o Apocalipse. Tendo em vista que o 5º imperador foi Cláudio, a história nos mostra que o sucessor de Cláudio foi Nero César. Será que Nero César é a besta que emerge do mar? Calma que nós já vamos chegar lá. Por fim, o anjo disse que o governo do 7º rei, quando chegasse, duraria pouco tempo. Isso aponta para o imperador chamado Galba. De fato, a história nos mostra que o reinado de Galba foi o mais curto de todos, durando aproximadamente 6 meses. Agora vamos pensar mais um pouco a respeito do imperador Nero César, que era o líder do Império Romano quando Apocalipse foi escrito. Nero César foi um dos homens mais cruéis e malignos de toda a história. Ele foi o primeiro imperador a perseguir a Igreja de Cristo. Nero matou a sua própria mãe, a Agripina, que envenenou o imperador Cláudio. E ele também matou o próprio irmão e a própria tia. Algumas fontes históricas afirmam que Nero também matou a sua primeira esposa, a imperatriz Cláudia Otávia. Na época, ela estava grávida e Nero desferiu vários chutes na barriga dela até levá-la à morte. Além de toda essa crueldade, Nero praticava incesto, pedofilia, zoofilia e homossexualidade. Certa vez, Nero se apaixonou por um jovem chamado Esporos. Nero mandou castrar esse jovem e o transformou em sua esposa, chegando a fazer uma cerimônia pública de casamento. Nero vestia o jovem Esporos
com roupas femininas e o levava a eventos públicos como se ele fosse realmente a sua esposa. E essa atitude devassa causava um grande constrangimento em toda a sociedade da época. Ainda descrevendo a besta do mar, Apocalipse afirma que a besta possui uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Além disso, a besta é adorada por todos os que habitam sobre a terra. Quando observamos novamente a vida de Nero, nós percebemos que ele foi um homem blasfemo. Ele mandou cunhar moedas com a imagem da própria cabeça dele, lançando raios de sol. Nero se achava um verdadeiro deus na terra. Mas não apenas ele achava isso não. Algumas pessoas também adoravam Nero como se ele fosse de fato um deus. Por exemplo, o historiador romano chamado Dião Cássio, no famoso livro História Romana, relata que Nero foi adorado pelo rei da Armênia chamado Tirídates. Durante uma conferência, Tirídates se aproximou de Nero, que estava sentado numa plataforma elevada, e ele prestou reverência às imagens de Nero. Depois ele ofereceu sacrifícios em nome de Nero, se prostrou diante dele e o chamou de mestre e meu Deus. Sendo assim, quando nós reunimos e analisamos todas essas informações, nós chegamos à conclusão de que a besta do mar também se refere ao imperador Nero César. Portanto, a besta do mar possui um duplo significado. No sentido corporativo, ela representa o Império Romano do século I, a quarta besta da visão de Daniel. E no sentido individual, ela representa o imperador Nero César, o sexto chifre e o sexto rei que estava no poder quando o livro de Apocalipse foi escrito. Com isso, nós aprendemos que a besta de Apocalipse é uma figura do passado, que se cumpriu no contexto do século I da era cristã. Se essa teoria faz sentido para você, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo para que outras pessoas também entendam o significado da besta do mar e consigam interpretar melhor as profecias bíblicas. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.